Olá, já estamos no ar com o Diálogo Jovem Pan, uma conversa franca com pessoas que fazem parte da história do Brasil. A gente fala sobre os desafios da reforma tributária no país. A reforma tributária volta a entrar no radar com a transição de governo. No entanto, mais uma vez, as mudanças podem ficar só na promessa, caso o Congresso não faça um esforço político em favor do projeto. Os especialistas se dividem. A matéria deve ser ampla ou fatiada? E como acabar com a guerra fiscal nos estados? O debate sobre o teto de gastos também tira o foco da reforma tributária, em destaque no Diálogo Jovem Pan. O nosso entrevistado é o diretor do IBPT, o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, Carlos Pinto, advogado, especialista em direito tributário. Doutor Carlos, mais uma vez, muito obrigado pela atenção do IBPT com os ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é sempre uma honra poder estar difundindo o nosso trabalho, o nosso conhecimento para toda a população brasileira. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Bom, a Jovem Pan sempre discutiu a reforma tributária, sempre teve uma campanha chamada Brasil, País dos Impostos. As pessoas precisam se conscientizar sobre o pagamento de impostos e tributos no Brasil e, mais uma vez, terminando um governo em que a reforma tributária não foi feita. É sempre promessa, todo presidente eleito promete, mas a reforma nunca sai do papel. O senhor, como advogado, especialista em direito tributário, se frustra por causa disso? A tributação ela tem uma correlação direta com a economia, né? Então os fatores políticos eles interferem diretamente em todas as propostas. Como cidadão, eu tenho uma grande frustração por conviver em um país que tem tanta coisa boa e a gente acaba convivendo com diversas situações, inclusive entre elas a corrupção, que é um grande vilão aí de todo o trabalho, de todo o empenho, de toda expectativa. Então, diretamente respondendo a sua pergunta, sim, eu me sinto muito frustrado na maioria das vezes, onde as nossas expectativas não são correspondidas. E o senhor acha que existe um clima a partir de agora, a partir de 2023, para que essa reforma finalmente saia do papel? Porque existem muitas propostas que já tramitam há muitos anos no Congresso Nacional. A gente tem, por exemplo, a proposta do Bernard Api, que já foi entrevistado, inclusive, aqui no Diálogo Jovem Pan. Será que existe clima, existe espaço e possibilidade disso? Olha, as propostas políticas dos candidatos antes mesmo da eleição, elas já traziam ali uma diretriz de que poderia vir a acontecer. Obviamente aí que com a eleição do partido do PT, do Lula, a gente tem umas perspectivas que são plantadas lá atrás, que inclusive na sua própria gestão. Então a gente vê que alguns pontos vão precisar ser acelerados, principalmente quando a gente fala da tributação sobre renda, né, onde ele quer aumentar a faixa ali dos isentos, dando um poder financeiro maior para o contribuinte, como também tributação de dividendos e outros pontos mais. Então, eu acredito que a pauta ela vai ser bastante posicionada agora no primeiro semestre, porque é algo que já está tramitando no governo, no Senado e na Câmara, justamente para fazer com que a coisa ela ganhe velocidade. Agora, doutor Carlos, quais são as principais propostas que vêm sendo discutidas já no Congresso Nacional que podem ser reaproveitadas? Porque começar uma proposta do zero, e por mais que comece, não é, uma nova legislatura, se já há uma proposta em tramitação, pode ficar mais fácil. O que o IBPT vem defendendo nesses últimos anos? Olha, o IBPT, como uma entidade, ela tem uma opinião muito convicta de que não seria necessária uma reforma tributária em todos os parâmetros, nem em todas as searas, porque nós já nos acostumamos a lidar com essa complexidade que é o direito tributário no Brasil. Contudo, algumas situações elas precisam ser revistas, principalmente quando a gente fala do grande custo que está diretamente envolvido com o cumprimento das obrigações acessórias que demandam aí das empresas um custo elevadíssimo. Então, quando a gente olha para as propostas do governo, a gente percebe que alguns quesitos podem ser acelerados. Entre eles, como dito, a questão da faixa da isenção do imposto de renda para
ser obrigatório apenas para quem ganha acima de R$5.000. A gente tem a questão da tributação dos dividendos, né? Muitas empresas que têm sócios, eles acabam tendo ali prolabore de R$1.500, R$2.000 e distribuem R$20, R$50.000, porque sobre aquela distribuição do lucro não há tributação, então há sim a chance de haver tributação sobre dividendos. Há discussão sobre a tributação das grandes fortunas, né, que é já um ponto de discussão há muito tempo, e outros pontos mais que o governo, por conta de toda esta sua característica assistencialista, ela vai precisar estar trazendo aí para a mudança. E isso também, obviamente, para que traga uma capacidade de um poder financeiro para toda a população, a redução dos tributos que incidem sobre consumo acaba equalizando a condição de cada um dos contribuintes, porque será pobre e rico pagando a mesma carga tributária sobre o pão francês, por exemplo. E isso é uma característica bem interessante, porque no direito tributário a gente fala em equanimidade e não igualdade. Então, quanto mais se ganha, mais se paga. Então, a característica do governo que tem aí esse pensamento socialista de estimular e de equalizar as diferenças sociais, ela tende a ter aí uma base, uma carga tributária mais elevada, principalmente para aqueles que ganham mais, para poder suprir os que ganham menos. E essa é uma característica que certamente a gente vai ver no governo que se inicia no calendário do ano que vem. E, doutor, uma outra discussão em relação à folha de pagamentos, né? Muitos governos já deram desonerações dessa folha e é fato que um trabalhador que tem um salário de R$2.000 custa quase o dobro, ou até mesmo o dobro para uma empresa. Isso, claro, para a geração de empregos é muito ruim. A senhora acha que é possível fazer uma reforma ampla ou uma reforma fatiada, atendendo a todos esses pontos que a gente vem discutindo aqui? Na minha opinião, uma reforma fatiada, onde cada mudança seja realizada paulatinamente, é a maneira mais segura da gente estar compreendendo os impactos que aquelas mudanças podem trazer, principalmente porque há também um conceito cultural de comportamento e de tudo. Então, fazer uma mudança abrupta em todas as bases que a gente tem, contribuição previdenciária, parte de PIS, de COFINS, do imposto estadual, que é o ICMS, dos impostos sobre serviço, que é o ISS, vai trazer aí uma grande confusão. Então, na minha opinião, uma reforma fatiada, ela é mais condizente com a situação brasileira culturalmente falando, porque desta forma vai fazer com que as pessoas se adaptem e compreendam que cada um daqueles fatores está impactando no seu negócio. Então, a gente acredita que esse é o melhor caminho. Sim. O IBPT se debruça muito, né, sobre levantamentos e pesquisas e retrata para o brasileiro efetivamente o quanto que ele paga, vamos supor, uma compra de R$50, o quanto que é imposto que vai para um estado, o quanto que é um imposto que vai para um município, um ISS, por exemplo. E eu pergunto para o senhor em relação a todos esses tributos. O senhor acha que esses tributos podem ser unificados no Brasil? Muito se fala do IVA, o IVA dual. A unificação de tributos, para que o nosso público possa entender, vai ajudar a baratear o produto ou não necessariamente? Não necessariamente, principalmente por conta da característica que nós temos no Brasil, onde os entes federativos eles possuem autonomia. E a partir do momento que eu unifico todos eles e eles ficam sob responsabilidade da União, repassar para os estados aqueles tributos que são devidos para eles, no modelo do IVA ou do IBS, por exemplo, é uma grande contradição para o que nós temos constitucionalmente falando. Então, se nós tivéssemos que pensar em facilitar esse universo de cumprimentos e esta maneira de ser entendível, eu vejo que o PIS/COFINS seriam 2 tributos federais que poderíamos iniciar justamente para identificar o que é cumulativo, o que não é cumulativo, o que gera crédito, o que não gera crédito, porque tudo isso impacta muito na parte do que diz respeito à cadeia que vai se formando ao longo do processo, desde o momento em que
que a indústria compra um produto até o momento em que nós, contribuintes, adquirimos o produto ali no varejo. Então, eu vejo que se tivéssemos que pensar em facilitar o entendimento, o PIS/COFINS seria um bom começo e não apenas os tributos incidentes sobre o consumo, com a chegada aí do IVA para todo o conceito. Doutor Carlos, de que maneira o senhor acha que a discussão do ICMS, inclusive a tributação no combustível, essa discussão deve ser feita a partir de 2023? Porque, obviamente, os estados não querem abrir mão de recursos, isso sempre foi assim, a gente vive a guerra fiscal como sempre, né? Como sempre vivemos, mas como que é possível discutir isso para tentar amenizar os impactos dos valores dos combustíveis, porque a Petrobras atrela isso ao mercado internacional? O ICMS é um imposto, né, que tem uma característica da seletividade. Quanto mais essencial um bem é, menor deveria ser a alíquota que incide sobre aquele produto. Quando a gente para e interpreta energia elétrica, combustível, a gente já compreende ali que os estados possuem já o regramento constitucional que lhes permitiria uma distribuição de uma alíquota mais amena sobre o combustível. Então, eu vejo que é mais do ponto de vista comportamental do que propriamente do ponto de vista legal, porque já há ali a autorização legal para que os estados reduzam o imposto que incide sobre combustível, sobre telecomunicações, sobre energia elétrica. Então, essa situação ela viria de uma adequação dos estados, porque dentro de uma balança, se ele está reduzindo ali o tributo do combustível, para que esse déficit de arrecadação seja superado, ele vai ter que aumentar em algum outro ponto. Então, de repente, ele pode olhar para outras bases para que ele possa compreender de onde suprir essa carência que ele vai ter ao dar ali uma tributação mais amena sobre os combustíveis. Aqui conosco o doutor Carlos Pinto, diretor do IBPT, advogado, tributarista, conversando conosco na Jovem Pan. E, doutor, o senhor acha que os estados têm condições de chegar a um consenso? Isso tem que partir do executivo numa ampla tentativa de se fazer uma reforma tributária no Brasil? Eu vejo que a reforma tributária ela tem uma circunstância não apenas política, mas também social. A gente sabe o quão é complicado quando você mexe no caixa, né, de uma empresa, seja ela privada, seja ela pública. Então, a gente precisa entender que o Estado ele tem ali suas obrigações e seus deveres para com os seus contribuintes. E eu vejo que o ponto político, o ponto executivo, o ponto legislativo, principalmente o judiciário, eles precisam se alinhar dentro das expectativas que precisam ser adotadas justamente para que uma mudança não interfira automaticamente numa judicialização de inúmeras ações, porque no Brasil é mais ou menos assim que acontece, é como se fosse uma grande mangueira furada, onde a gente tampa o buraco de um lado e ele estoura do outro. Então, sempre que há qualquer mudança, sem um estudo muito bem definido, há ali uma avalanche de discussões que acabam ecoando ali no judiciário para discutir se aquela mudança ela foi constitucional ou não. Então, eu vejo que se nós pudéssemos analisar uma mudança para a reforma tributária, teria que ser pelos 3 prismas e não apenas o executivo. Ô, doutor, o senhor falou da correção da tabela do imposto de renda, né, com o piso mínimo, né, de R$5 mil, mas ao que tudo indica, o governo eleito não vai fazer essa mudança agora. Isso vai ser debatido apenas em 2023, aí fica para 2024, porque tem o ano tributário, né? Você precisa mudar num determinado ano para valer no ano seguinte. Isso é ruim por quê? Eu queria que você explicasse de forma didática para os nossos ouvintes espectadores, porque há muitos anos se fala que a tabela do imposto de renda não é corrigida no Brasil. Então, se nós pudéssemos parar para fazer uma analogia, como é que eu poderia explicar para vocês de uma maneira bem simples? Vamos supor que hoje o salário mínimo seja R$1.500, é R$1.200, alguma coisa, vamos facilitar a conta para R$1.500. Quando a gente está falando de uma geladeira, por exemplo, que custa R$5 mil e a gente tem ali uma carga tributária de 60%, 60% equivale a R$3 mil.
R$3.000 é o dobro do salário de uma pessoa que recebe um salário mínimo. Então, quando ele fala em aumentar a faixa, é permitir que pessoas que ganham acima, elas não sejam penalizadas pela tributação do imposto de renda, aumentando a sua capacidade financeira. E, óbvio, se ele quer deixar essa isenção para uma faixa financeira maior, ou seja, a partir de 5 mil, o normal é que também não fosse apenas 27,5% a alíquota máxima, que ela fosse ali algo em torno de 35% a 42% para aquelas faixas que ganham ali valores bem mais elevados. Então, não apenas isentar uma grande parcela da população que ganha até R$5.000, mas também aumentar a alíquota para aquela população que tem remunerações bem elevadas quando a gente fala de salário. Doutor Carlos, uma vez conversando com o economista Bernardo Api, né, que é um dos autores de uma das medidas em tramitação no Congresso Nacional, eu perguntei para ele sobre os outros impostos, como impostos, o IPTU, o IPVA. O senhor acha que uma reforma tributária deve englobar também esse tipo de imposto? Porque a gente sabe, no caso do IPVA, há uma guerra fiscal também. A gente vê em São Paulo muitos carros sendo emplacados no Paraná, porque lá tem uma alíquota menor, um parcelamento maior, mas aqui em São Paulo isso já está mudando. O senhor acha que esses outros impostos devem ser englobados em que reforma, se é que devem ser reformados? Olha, eu acho que sobre esses impostos aí eu não interferiria, eles estão sendo já há muitos anos pré-estabelecidos, eles já têm uma base de cálculo muito bem definida, que é o valor do veículo ou o valor do imóvel, né, que a gente usa como base para calcular o tributo. O que de fato a gente precisa compreender nesse ponto de vista é que a gente está falando sobre propriedade. E quando a gente fala sobre propriedade, na minha opinião pessoal, é muito justo que haja, sim, um tributo, digamos, de uma forma mais intensa a sua cobrança do que aqueles que incidem sobre o consumo, né? Porque propriedade, ela traz significância no sentido de riqueza, e ele não tem uma grande dificuldade para a sua análise de cálculo. Então, eu vejo que para IPVA e para IPTU, o que deveríamos ter numa concepção, como você bem colocou, veículos adquiridos em outro estado, ganhando renda no estado distinto, é preciso haver uma melhor gestão disso para que não haja ali uma penalização para todo o conjunto que está se dando ali no caso do IPVA estatal. Então, eu vejo que é muito mais uma adequação de gestão, comportamento, do que uma mudança propriamente dita no tributo em si. Doutor Carlos, o IBPT sempre foi radicalmente contra, e a sociedade realmente contra, a criação de novos impostos, né? Nós tivemos por anos a CPMF, que acabou caindo durante um governo de Lula, né? E sempre que vem uma discussão sobre reforma tributária, algumas autoridades propõem alguma tributação agora em relação à internet. O senhor acha que essa discussão deve ser feita de que maneira? Claro que o brasileiro não aguenta mais pagar imposto, mas é possível criar alguma coisa para tirar de outro setor? Como que o IBPT entra nessa discussão sobre a possível criação de novos tributos que substituam outros? Veementemente nós somos contrários à criação de qualquer outro tributo, né? Mas uma coisa que é preciso a gente perceber é que nós não gostamos de pagar tributos porque nós não temos a devolutiva por parte do governo. Eu tenho certeza que se nós tivéssemos uma alíquota mais elevada, entretanto tivéssemos segurança, transporte público, infraestrutura, educação, essa discussão ela não teria tanto fervor como temos nos momentos atuais. O Brasil é um país que ele tem a carga mais elevada do mundo, né? E principalmente quando a gente percebe que pagamos muito, recebemos pouco, e ainda temos o vilão da corrupção entranhado aí na nossa história, eu vejo que tudo isso faz com que nós, brasileiros, tenhamos cada vez mais uma insatisfação no que diz respeito ao tributo que nós pagamos, mas é um conjunto de fatores que estão ali diretamente correlacionados e não apenas
apenas aquele que fala que nós pagamos muito e simplesmente por isso. Eu acho que a nossa maior insatisfação, eu tenho certeza, é porque nós, além de pagarmos valores exorbitantes, somos muito penalizados quando diz respeito à devolutiva por parte da União, do Estado ou até mesmo do município. Pois é, doutor, o senhor fala na carga tributária mais alta do mundo, né? É sempre difícil e até temerário fazer comparações entre os países. Cada país tem a própria realidade e o Brasil é um país gigantesco, dimensões continentais, como a gente está acostumado a falar. Mas eu pergunto, qual a experiência ou de algum país ou de algum outro lugar que poderia ser utilizada no Brasil para simplificar a tributação daqui? Veja, eu vejo que a tributação ela tem muita correlação com a questão cultural de cada país, então eu não me sentiria confortável de olhar para um outro e dizer que aquilo se replicaria bem. Mas o que eu posso te dizer é que a fonte de arrecadação de todo o governo, ela vem de 3 pilares: de renda, de patrimônio e de consumo. Se a gente distribui a arrecadação de uma maneira bem inteligente sobre esses 3 pilares, a gente vai perceber que no consumo eu posso ter uma posição mais amena, aliviar ali os tributos que incidem sobre o pão francês, que ali é rico e pobre pagando a mesma carga tributária sobre o pão francês, para reposicionar essa carga tributária sobre os outros 2 pilares, que são renda e patrimônio. Então, se você observa o que está sendo pleiteado com as reformas, é mais ou menos esta readequação, este reequilíbrio nas bases fundamentais da arrecadação das riquezas dos estados, dos municípios e da União. Então, esses 3 pilares, renda, patrimônio e consumo, eles precisam ser muito bem equalizados para que você tenha ali uma equanimidade, uma capacidade financeira igual para todo mundo, por exemplo, quando ele estiver adquirindo bens de consumo. Então, eu vejo que isso daí é algo que a gente pode se espelhar nos países desenvolvidos, que eles entendem dessa forma, e eu vejo que isso é uma maneira mais fácil da gente conseguir superar os obstáculos que a gente encontra no Brasil quando o tema é tributação e reforma tributária. Sim, o senhor como advogado e também uma pessoa que estuda muito, né, trabalha, dirige o IBPT, que é um instituto importante para essa análise da tributação aqui no Brasil. O senhor tem algum exemplo que choca, que chama a atenção das distorções tributárias que o Brasil tem? Eu lembro até que tem alguns alimentos que são muito similares, mas têm tributações diferentes. Isso chama muita atenção também, não é? O Brasil ele tem uma característica que varia de acordo com diversos fatores, entre deles é uma composição, né? Então você vê aí muito comum algumas empresas se valendo de não chamar mais de colônia para chamar de água de colônia, de não chamar de chocolate para chamar de biscoito wafer recheado, de não chamar de sandália, mas chamar de sapato. Então existem aí algumas situações que estão correlacionadas com a classificação fiscal dos produtos, que dentro da nomenclatura comum do Mercosul, ela tem ali uma atribuição que viabiliza a maneira correta de se interpretar o imposto que se incide. É um número composto ali por 7, um conjunto de números compostos por 7 números que traz ali uma série de funcionalidades quando a gente quer interpretar o tributo. Então, definitivamente, quando você olhar um sonho de valsa e um serenata de amor, por exemplo, apesar de visualmente serem muito parecidos, eles não se encaixam na mesma tributação, e isso vale para tudo que a gente tem, e é uma característica bem comum da gente ter tributos sendo mais intensos em determinados produtos e menos intensos em outros, que é um grande mexão do planejamento tributário, que ainda de maneira correta é possível se reduzir a carga tributária dos produtos, pensando e analisando apenas ali circunstâncias que podem ser readequadas para que você não tenha uma incidência, por exemplo, tão elevada de IPI para uns como você tem para outros. Então, a grande discussão do tema, ela cai exatamente sobre a maneira como o produto ele é constituído, e toda a sua composição interfere muito, principalmente, por exemplo, se nós falarmos de produtos importados, onde o ICMS de saída ele é muito menor do que dos produtos nacionais,
patrimoniais. Isso tudo faz parte de um grande conjunto de regras que, ao longo dos anos, o Brasil foi adequando e foi se ajustando para atender os clamores sociais e os interesses, obviamente, políticos e econômicos. Doutor, eu queria fazer uma pergunta sobre o trabalho da Receita, no combate à sonegação de impostos. E o senhor acha que a partir do momento em que o Brasil fizer uma grande reforma tributária, a sonegação vai diminuir? Olha, eu não sou a favor de sonegação. Eu acho que é muito característico do brasileiro pedir um serviço e dizer assim, olha, eu não quero nota, então faz mais barato. Mas se por um acaso nós tivermos a reforma do PIS/COFINS e deixarmos de lado o que gera crédito e o que não gera, para considerar que toda nota de produto adquirido vai ser passível de geração de crédito, a gente vai ter aí uma redução significativa na sonegação. É muito comum a gente que lida com empresários ouvir deles o seguinte: se eu pagar tudo 100% correto, meu negócio não vai para frente. Ou seja, o negócio já nem deveria ter começado porque ele foi prismado ali sobre uma ótica de ilegalidade. Então, com a reforma tributária e os ajustes que podem ser feitos, a sonegação, que é cultural, não apenas uma questão legal, ela tende a ser, digamos assim, superada para que a gente diminua aí o impacto da sonegação dentro dos cofres públicos, já que, como bem dito, é preciso haver um equilíbrio e se eu quero reduzir o tributo que incide sobre o consumo, por exemplo, eu tenho que estancar a torneira da sonegação, que é culturalmente presente nos negócios que acontecem aqui no Brasil. Doutor Carlos, de que maneira o IBPT vem acompanhando essa discussão sobre teto de gastos, sobre os gastos públicos, a partir do ano de 2023, sobre essa história de furar o teto, se isso pode valer para um primeiro ano só, para outros anos, para se pagar alguns auxílios aqui no Brasil? Como que o IBPT está discutindo essa situação? O IBPT é uma entidade que existe desde 1992 e desde a sua formação a gente observa e acompanha principalmente aqueles gastos que estão relacionados com a União como uma forma toda. A gente não concorda com extrapolar o teto dos gastos públicos e por isso nós temos um projeto que é Lupa nas Compras Públicas, onde a gente acompanha ali os valores e os gastos que o público, seja ele estadual, municipal ou até mesmo federal, está fazendo ali com nossos valores que são arrecadados quando a gente está pagando o tributo. Então, a gente gosta de compreender que para se ser coeso é preciso andar dentro da mais estrita legalidade e ultrapassar o teto dos gastos públicos não é legal e isso veementemente não faz parte das nossas orientações. Sem dúvida. Doutor, a gente vai se encaminhando para a nossa reta final da entrevista, mas eu pergunto, claro que o foco do IBPT é a reforma tributária, as mudanças tributárias, planejamento tributário aqui no Brasil. Mas quais outras reformas poderiam ajudar na questão dos impostos? A gente fala muito sobre reforma administrativa e outras reformas, a própria reforma trabalhista recente, que também agora volta a ser discutida. Quais outras reformas são fundamentais para ajudar a reduzir a tributação do brasileiro? Olha, se eu tenho fonte de arrecadação, que é o tributo, e esse tributo ele não é gasto de uma maneira inteligente, de uma maneira plausível, a reforma administrativa ela traria, obviamente, um saneamento nos gastos públicos, fazendo com que sobre maior número de recursos quando a gente fala de tributo, para que ele possa ser melhor direcionado para as outras áreas, como segurança, como educação, como saúde e infraestrutura. Então, a reforma administrativa, na minha opinião pessoal, ela é uma reforma necessária justamente para que a gente possa ali fazer com que os recolhimentos dos tributos eles tenham uma melhor aplicação para o nosso cotidiano, suprindo ali as necessidades básicas. Perfeito. Doutor Carlos, olha, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Muito obrigado. Atenção do IBPT com a Jovem Pan. Um bom fim de ano para o senhor. Até a próxima. Um abraço. Muito obrigado, a gente se vê em breve. Tudo de bom. Muito obrigado. Bom, falamos sobre reforma tributária com o Dr. Carlos Pinto, que é diretor do IBPT, advogado tributarista. O IBPT é o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. A você ouvinte, a você espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e continue conosco.